Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro neste domingo, dia 7 de junho. Ainda não chegamos ao inverno aqui em Brasília. Aqui onde eu estou a 1.140 metros por aí. Acima do nível do mar, está bem friozinho agora. Hoje de manhã fez 8 graus. Há umas 3 semanas em Burgos, na Espanha, eu estava sob 5 graus. E eu lembro que em plena primavera, indo para o verão, nas montanhas sibilinas, ao pé da montanha ainda, 2 metros de gelo. E a história aí das notícias fala em aquecimento global. É incrível, na nossa cara. Dá dinheiro isso, né? Porque movimenta dinheiro sob a questão de mudanças climáticas. É cíclico, faz parte do mundo, né? O rio Tâmisa já tinha gente patinando sobre o gelo no Tâmisa. Lá em Londres tem a rua Wine Street, Grape Street, no tempo que dava uva, dava vinho na Inglaterra. Sobe e desce, depende das explosões do sol e o calor que essas explosões provocam nas águas do oceano, né? Bom, mas 7 de junho eu queria falar sobre o 6 de junho de 1944. Ontem fez 82 anos do desembarque nas praias da Normandia. Vamos ver se eu lembro. Gold, Juno, Sword, Omaha. Está faltando uma. Bom, mas enfim. Juno, eu acho que eu já disse. Os ingleses e americanos desembarcaram lá, abrindo uma nova frente. Abrindo uma frente sobre a Alemanha de Hitler, né? A União Soviética veio de um lado, do leste, e os ingleses e americanos, principalmente os americanos, do lado oeste. E aí Hitler cometeu o erro estratégico de ter duas frentes e danou-se. Não fosse isso, estaríamos aqui falando obrigatoriamente alemão, né? E as pessoas seriam condenadas à morte pela sua etnia judaica, por exemplo, né? Haveria censura, não haveria liberdade de expressão, os julgamentos seriam sumários, haveria arbítrio da justiça, a oposição seria condenada, a situação seria beneficiada. Interessante, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. E, bom, mas enfim, tudo isso passou. Já está fazendo, portanto, 32 anos que eu estive lá. Eu fui lá no ano do cinquentenário. Visitei os lugares todos, as praias, aquelas praias. Eu lembro que eu estava subindo, fazendo o mesmo trajeto que os soldados aliados fizeram, ainda com a câmera Sony. E eu imaginei a dificuldade de subir aquilo com capacete de aço, fuzil, mochila e sob o fogo do inimigo. Eu estava tendo dificuldade para subir só com a câmerazinha Sony. Imagine só. Visitei os cemitérios, cemitério inglês, o cemitério alemão, o cemitério americano. Me chamou a atenção uma organização do cemitério alemão. Eu estou falando 32 anos atrás, que não tinha GPS, e a gente se orientava pelas coordenadas que estavam lá num livro. Eu fui procurar meus parentes lá, achei um Georg Eggers, que era um Gefreiter da artilharia, um cabo de artilharia, que morreu com 18 anos achando que estava defendendo a Alemanha lá em território francês, né? Me chamou a atenção também os bilhetes no cemitério inglês das crianças inglesas agradecendo por aqueles soldados terem dado a vida pela liberdade daquelas crianças. Liberdade.
Liberdade é tão importante quanto a vida, né? Bom, dito isto, vamos aos assuntos de hoje. Não esqueça de se inscrever se ainda não fez isso. E ao final de deixar o gostei ou não gostei. Bom, eu vou começar com um assunto que não é político, talvez seja político ainda maior, mas é muito triste, faz parte da humanidade. Eu não acompanhei no início, só superficialmente, mas depois do julgamento eu resolvi entrar no assunto porque é escandaloso. Escandalosa a decisão da juíza no caso do Henry, ou Henry, não sei como se pronuncia, não sei, a pessoa nasce no Brasil, não põe nome de Henrique, né? Mas enfim, Borel, em que a mãe desnaturada foi perdoada pela juíza. A Thaís Oyama, no Globo de sábado, fala sobre isso, sobre essa decisão da juíza. Ao invocar conceitos como misoginia e discriminação de gênero, ambos presentes na sua sentença, a juíza introduziu uma categoria ideológica como parte da sustentação de uma decisão penal. E ela lá atrás, numa entrevista, ainda disse que tomava decisões técnicas. Por essa lógica, as mulheres vítimas estruturais do patriarcado têm direito a um bônus moral, dispensadas de ter sua conduta julgada pelos mesmos critérios aplicáveis aos demais réus. Com sua fundamentação, ela, a juíza, conseguiu ao mesmo tempo lançar a retórica feminista no terreno da caricatura e levar ao paroxismo uma distorção cada vez mais frequente em certos círculos progressistas. A ideia de que mulheres não devem ser tratadas como seres iguais aos homens, mas sim moralmente superiores, agora também perante a justiça. Nesse terreno, a fundamentação produziu consequência ainda pior. De volta à morte do menino Henry, crianças dependem dos pais para protegê-las dos perigos do mundo. Henry, ou Henri, dependia de Monique, a mãe. Monique falhou miseravelmente com ele. E o patriarcado não tem nada a ver com isso. Isso foi a Thaís Oyama no Globo, o Fernando Schiller, no Estadão de hoje, trata do mesmo assunto. O choque que ele teve alegando que tem um filho dessa idade. Eu tenho um neto com essa idade. E eu fico imaginando, se alguém fizesse isso com o meu neto, eu iria às consequências animais, né? E hoje eu ouvi o prior do convento de São Bento falando sobre o amor intenso, quase supremo, que é o amor de mãe para o filho, que é visceral, porque é uma mulher que gerou um novo ser, que deu à luz esse novo ser. Não existe nada mais forte do que isso. Não existe. E a mãe desse menino não compareceu aos seus deveres, ao que ela teria de natural da defesa da mãe. O menino era espancado, foi espancado até a morte. Uma criancinha de 4 anos, por um homem que era um vereador no Rio de Janeiro, que teve uma pena de apenas 40 e poucos anos. Eu lamento não ter pena perpétua no Brasil. Pena de morte não, porque acaba logo. Prisão perpétua, até morrer. Mas ele certamente vai ficar uns poucos anos e vai sair. O Fernando Schiller mostra no Estadão que há cerca de 300 mil registros de maus tratos a crianças houve em 2024.
Isso é que foi registrado. Imagina as pessoas que, para manter uma relação, né, dispensam o amor materno, as obrigações maternas. Em todo o reino animal, a fêmea protege, dá a vida pela cria, pelo filho, pela filha, pelo filhote. Dá a vida. E a juíza a perdoou por questões de patriarcado, de misoginia. Oh, meu Deus. Bom, só para não dizer que não falei em política, eu fico vendo aí as declarações do candidato à reeleição e fico pensando, né? O PT esteve quase 20 anos no poder. Então, por que ainda precisa vale gás, desconto de eletricidade, crédito fácil, subsidiado, subsídios, auxílios? Como assim? Em quase 20 anos não conseguiu resolver. E vai resolver pegando impostos dos que trabalham. Eu estava vendo aqui Bolsa Família. Santa Catarina só tem menos de 4% de Bolsa Família. Depois vem São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal. Por outro lado, no Maranhão, tem quase 3 vezes mais Bolsa Família que carteiras assinadas. Depois vem o Piauí, o Pará, Bahia, Paraíba, Amazonas, Alagoas, Acre, Amapá. Gente que tem mais Bolsa Família, estados que têm mais Bolsa Família que carteira assinada. Vivendo do trabalho dos outros. Porque o Bolsa Família é resultado do imposto que os outros estão pagando. E uma coisa que é muito cruel, esse imposto escondido, que você paga sem saber. Até o seu imposto de renda é descontado na fonte. É descontado na fonte, você paga antes de declarar a sua renda. Depois você ainda fica feliz que o governo devolveu o que pegou do seu dinheiro, pegou a mais, tomou emprestado de você, sem pedir emprestado. É incrível. E não está na porta dos estabelecimentos, não está claro na nota fiscal, na maior parte dos casos, quanto você pagou aqui de imposto. Você comprou um par de sapato, mas espera aí, você pagou R$500, mas R$300, R$200 era imposto. Você tem que saber o quanto você está pagando para o Estado prestar bom serviço para você. Não é assim? De Brasília, Alexandre Garcia.